Fala rapaziada, beleza? Hoje o vídeo vai ser sobre uma operação sendo executada em três sites diferentes, um deles sendo a Steam, e mostrando o quanto dá para economizar de saldo e também multiplicar ao mesmo tempo com a mesma venda, que no caso eu vou vender esse agente e mostrar como que vai ser em três sites diferentes. Mas resumindo para vocês, tem um site que dá para comprar quase o dobro de itens com o mesmo saldo, comparado à Steam. Então fica aí nesse vídeo até o final que isso vai ser muito importante para as negociações que vocês forem fazer no futuro, mostrando como comprar de forma mais eficiente para estar construindo um inventário cada vez maior. Bom, o primeiro ponto do nosso comparativo vai ser aqui na Steam, como eu disse para vocês, que vai ser de onde a gente vai tirar a base do preço. Eu vou estar pegando aqui, ó, o item, ver quanto que ele está sendo listado no mercado. Olhem só, ele tem ordem de compra a 154,29. Então, quando a gente clica aqui em vender e coloca 154,29, a gente vê que a gente vai receber o valor de 134,18 líquido, para depois estar comprando os outros itens. Agora, continuando, só que colocando a operação em outro site, no caso é o CSFloat, como vocês muito aí já conhecem, a gente está vendo que esse agente tem ordem de compra querendo ele a 120,65 centavos. Então eu vou colocar aqui para ver quanto que seria de saldo líquido. Agora, aqui no site do C5 Game, que eu já mostrei para vocês que eu compro e vendo skins aqui com frequência, é um site chinês que tem bastante liquidez. Não é um dos mais famosos da China, né? Que seria o Buff e o PIN. Só que o Buff é impossibilitado para quem é do Brasil. Quem é do Brasil e quem é resto do mundo, né? Eles limitaram só por acesso da China. O Yupin até dá para ter o acesso, mas tem que ter passaporte e tem que fazer uma verificação a mais, é um pouco mais de burocracia. Esse aqui é mais de boa. Você baixa o aplicativo no celular, que você vai abrir aqui o site, vai aparecer o QR Code, você baixa o aplicativo e depois tem que falar com o suporte para eles liberarem o acesso, mas é de boa. Tem até um vídeo no YouTube que explica, é do Sanamito, e eu recomendo vocês assistirem se vocês quiserem tentar o acesso a esse site. Então, vindo aqui em ordens de compra, a gente vê que o item está sendo, ó, tem uma demanda já, ordens de compra, a 172 yuan, que depois de fazer a conta, mais ou menos fica em equivalência ao real. Então a gente pode considerar aqui 172 reais de saldo Steam. Então, se a gente fosse vender, era só clicar aqui em supply para alimentar essa demanda e vender o item. Aqui não tem taxa, porque eles consideram que quem alimenta o mercado com supply meio que está gerando liquidez para o site, então está beneficiando o site de alguma forma, gerando movimento. Aí eles não cobram taxa. Então seria os 172, daria uns 172 líquido. Agora a gente vai simular colocando o exemplo de que todo o saldo que a gente tirasse da venda daquele agente, a gente comprasse nesse item aqui. Que esse é um tipo de item que está no passe. E como eu falei para vocês no último vídeo, eu acredito que vai ter a retirada. E quando tiver o anúncio e também posteriormente tiver a retirada, ele vai ter o seu aumento de preço. Porque ele não vai ser mais gerado depois que for removido do passe. E ele tem crafts que são legais de fazer nas skins, que geram um bom efeito. Então, a gente vê aqui que a gente pode considerar a média de preço de 30 centavos, considerando que a gente compra ele em grande quantidade. Aqui tem uma boa quantidade de itens disponíveis à venda, então vamos considerar o preço de 0,30. Então, já aqui na calculadora, se a gente pegar o valor total da venda, líquido, né, que é de 134,18, já descontando as taxas da Steam, e dividir pelo valor dos itens que estão precificados no mercado, que é 0,30 mais ou menos a média, a gente tem uma quantidade de 447,2 itens que a gente conseguiria comprar com esse saldo. É claro que não tem como comprar
0,26 de um adesivo, mas eu estou colocando aqui de forma decimal para ficar bem exato e vocês entenderem bastante o conceito da estratégia. Já aqui no CS Float, a gente vê que nem tem muitos disponíveis para venda num preço bom. Eles estão mais elevados. Mas se a gente vem aqui, ó, em últimas vendas, a gente vê que eles estão sendo vendidos frequentemente por 0,27, 0,22, 0,22, 0,17. Isso há 3 horas atrás, né? Então, a gente também aqui pode considerar uma média de 0,22, né? 22. Uma média de preço a ser pago. Então, se a gente pega o valor líquido, descontando as taxas do CS Float com a venda do agente, que é 118,23, dividido pelo preço que a gente vai pagar, né? Ali na casa dos 0,22, a gente tem uma quantidade de 537 itens,4. Ou seja, só aqui já dá para você ver a diferença que é de você executar essa operação na Steam para um site externo, né, como o CS Float, que gerou quase 100 itens a mais, no caso foi 90. Gerou 90 adesivos a mais que você compraria fazendo a mesma operação, entendeu? Só mudando o site, né? E agora no terceiro exemplo, a gente vai pegar aqui o C5 Game e ver que o preço desse adesivo aqui tá na média de 0,21. Ó, e tem bastante aí esse preço, 0,21. Se a gente for lá para a página na página 9, então dá 0,21, 0,21, 0,21. Então dá para ver que tem muitas ofertas a 0,21 que dá pra gente pegar o valor da venda do agente e tá comprando todos em esses adesivos. E aí a gente vai dividir então pela média de preços de 0,21 para ver quanto que dá. Então se a gente pega 172, que é o preço líquido da venda do agente no site C5 Game que não tem taxa, para a gente estar alimentando as ofertas do mercado, a gente tem esse valor da venda dividido por 0,21, que é o preço médio que está ali na venda do adesivo. Então, olha aqui que coisa doida de se pensar. A gente conseguiria comprar 819 adesivos. Se a gente compara com o CS Float e com a Steam, é muito mais, cara. É quase o dobro, ó. 447 e 819 pela mesma operação. Você fazendo a mesma coisa, só que em um site diferente, um site que, por não ter taxa e ser um site mais líquido assim, ter mais demanda de mercado em algum item específico e outros acabam ficando meio de lado, você consegue usufruir do mesmo saldo de maneira muito mais eficiente, tendo um resultado muito melhor. Então, se você está vendendo algum item ou gerando saldo para comprar alguns itens e fazer um investimento, olha a diferença que você teria aqui, entendeu? É muito nítido e isso muda muito no seu resultado lá no futuro, porque você vai ter quase o dobro da quantidade de itens para valorizar no futuro. Então, é uma coisa que é pequena assim, né? Poucas pessoas param para fazer essa conta, mas é um resultado muito significativo. Então, para vocês verem que essa operação não é só em adesivos, dá para vocês usarem isso de diversas formas, diversos itens que vocês forem comprar. É só aplicar a mesma estratégia, que é comparar bastante o preço em diversos sites para ver onde que você vai estar executando a operação da melhor forma. Eu vou estar comparando agora se a gente supostamente fosse vender o item, o agente, e estivesse comprando tudo em chaveiros. Desse daqui que eu também falei no último vídeo, que eu acredito que vai ser o próximo item do passe a ser retirado, né? A gente não sabe quando, mas tem bastante possibilidade de ser retirado do passe. Vamos ver aqui o preço médio. Ó, o preço médio está 1,78. Então, se a gente pega os 134 e 18 da venda do agente na Steam e a gente divide pela quantidade que está sendo o preço ofertado na Steam do chaveiro, a gente tem um resultado de que a gente conseguiria comprar 75,38 chaveiros na Steam. Vamos simular a mesma operação agora aqui no C5 Game. Aqui, ó,
Começa em 1,72, já vai para 1,79. Isso que eu já estou na 12ª página. Ó. Então ele mantém bem em 1,72. Mas como avançando ali a gente vê que chega no 1,79, a gente pode considerar o preço médio pago de 1,75. Então, 1,74, que é o valor líquido da venda do agente no C5 Game, dividido por 1,75, que é o valor médio que está sendo pago ali no chaveiro no site, a gente tem um resultado de 99,42 da venda e compra dos chaveiros. Olha, já compara com a Steam, como que já é nítida a diferença. Ó. São 25 chaveiros basicamente a mais que você compraria só de estar realizando a operação em outro site. E por último, vamos estar vendo aqui ó, no CS Float, onde o preço médio aqui está 1,62. Tem bastante 1,67. A gente pode considerar 1,65 então a ser pago. O valor líquido da venda é de 121,34 no CS Float. E se a gente divide pelo preço que está sendo ofertado, a média de preço, né, no próprio CS Float daquele chaveiro, dá mais ou menos 1,65. A gente tem uma média aí de 73 chaveiros. Ou seja, nessa operação aqui, o CS Float seria menos viável do que até a própria Steam. A própria Steam estaria compensando mais de estar realizando essa compra do que o CS Float. Por isso que varia bastante. Mas, em geral, o CS Float ainda vale mais a pena do que a Steam. Mas nesse caso aqui ele não vale. Mas, por outro lado, tem o C5 Game, que ó, daria para comprar 99, né? Quase 100. Com a mesma quantidade de saldo. E por último também, para exemplificar uma skin, a gente vai estar colocando o exemplo de como se a gente estivesse comprando usando todo o saldo para comprar uma K47 gelo compacto na condição Field Tested, que o preço médio aqui na Steam tá 25,80, né? 25,83. Então, se a gente considerar aqui na calculadora o preço que foi vendido na Steam, né, líquido 134,18, e dividir por 25 em 83, a gente tem uma quantidade de 5,19 skins que a gente compraria. Já aqui no CS Float, na condição testada em campo, né, como a gente está pesquisando, a média de preço está na casa dos R$20, né, dá pra gente considerar. Então, se a gente pega o 118 e 23, que é o valor líquido da venda no CS Float, e divide por 20, a gente teria uma quantidade de 5,91 skins que dariam para comprar com a venda do agente. Ou seja, não tão superior quanto a Steam, mas já seria uma diferença no saldo, daria para a gente ver bem. E por último aqui no C5 Game, a mesma AK está sendo vendida mais ou menos a 26,63. Então se a gente pega o 174 e divide por 26,63, a gente tem um resultado de 6,53 skins que a gente conseguiria comprar. Então, com isso a gente consegue concluir que o C5 Game, nesses casos aí, e na maior parte, ele é superior. Quando a gente troca esse agente em específico por saldo para comprar skins, adesivos ou qualquer coisa que seja. O C5 ficou em primeiro lugar nessa eficiência, depois vem o CS Float e a Steam. Então, aqui para concluir a estratégia, né, e o que eu estava falando, é que a gente consegue ver que tem sites que são bem melhores de estar fazendo esse tipo de negociação do que a Steam. O único, porém, é que quando você compra desses sites terceiros, o item fica aqui ó, em Trade Protect até depois de uma semana. Então, você pode comprar só até 1000 itens. Se você comprar mais que isso, o item não vai conseguir cair no seu inventário. Você vai tentar aceitar a proposta de troca e não vai ter espaço no seu inventário. Como vocês podem ver aqui no meu inventário, eu tenho bastante itens com essa proteção de troca e por isso que acaba me possibilitando de comprar cada vez mais itens, né? Então, esse que é um porém de você estar comprando em site terceiro. Mas não tem problema esperar uma semana, né? Se a gente considerar o valor, é muito mais eficiente estar comprando dessa forma do que
fazer a operação na Steam. Que se fosse na Steam, eu poderia simplesmente comprar os itens e guardar eles nas minhas caixas de armazenamento aqui, ó. E aí eles não iam ficar ocupando espaço no meu inventário. Porém, eu tenho que esperar uma semana para estar guardando eles, ou aplicar eles, ou fazer qualquer coisa que seja, vender. Outra questão também que vale mais a pena em sites terceiros, mas tem esse porém, é sobre o tempo que demora para quando você vende o item, né? Assim como tem a proteção de troca para quando você recebe, para quando você vende também tem, né? Para quem recebe. Então, o seu saldo ele fica retido no site por 7 dias. Você só vai conseguir receber o saldo da sua venda de hoje daqui a 7 dias. Aí você vai conseguir comprar os itens que você quiser. Aí tem esse porém também. Se fosse na Steam, demoraria no máximo 2 dias. Aí você já estaria conseguindo comprar os itens. Mas na maior parte das vezes o saldo cai de maneira instantânea no seu saldo na Steam. Então fica aí a dica para vocês de estarem realizando operações em outros sites também, não só comprando e vendendo na Steam, onde tem a taxa de 15% que tem bastante impacto no seu lucro e na quantidade que você consegue comprar. Porque como vocês viram aí no primeiro exemplo, dava para comprar quase o dobro de adesivos só por conta de fazer a operação em outro site. Aqui no CSFloat é mais de boa de você estar negociando, porque é só logar Steam, colocar saldo, baixar a extensão que tem no Google, e aí você já consegue estar movimentando ali saldo nesse site. Dá para depositar também em, no cartão de crédito e em cripto. Futuramente, se vocês quiserem, eu posso estar mostrando como que eu deposito nesse site. Mas é por cripto, vale muito a pena. Vale, tipo, você economiza muito de pagar taxa no cartão de crédito. Então, se vocês quiserem, pode estar me pedindo aí nos comentários que eu vou estar trazendo no futuro como criar uma carteira no Google mesmo e estar depositando nela para estar pagando aqui em cripto e estar economizando nas taxas, né? Que aí você tem que comprar algumas criptomoedas para estar depositando no site. E também vai fazer a verificação de identidade, que é basicamente mandar a foto do documento e tirar a foto. Eu já fiz e é super de boa. Eu conheço bastante gente que usa esse site e eu uso também faz uns 2 anos e não tem problema nenhum. Já aqui no C5 Game, não tem como depositar porque o saldo é em yuan, né? Então é só vendendo skin. Ou também tem outra estratégia que dá para aplicar, que futuramente eu vou estar trazendo num vídeo, onde dá para colocar saldo nesse site de forma instantânea, né? Você consegue vender o item e já receber o saldo. Mas aí eu vou estar trazendo no próximo vídeo. Então é isso, rapaziada. Esse vídeo aqui, você consegue aplicar essa estratégia não só nesses 3 sites que eu mostrei, na Steam, CSFloat, CS5 Game. Você consegue aplicar em vários sites de estar pesquisando, ver o que vale a pena, né? Como eu mostrei para vocês, que dá para economizar muita grana. E com esse valor economizado você consegue gastar investindo em outros itens do próprio mercado do CS. Então você acaba ganhando mais também, né? Multiplicando mais saldo. Se vocês gostaram do vídeo, comenta aí, vai falando dicas aí também, que eu aprendo muito também com vocês, né? Vocês comentam aí e eu também acabo descobrindo coisas que eu nem sabia no mercado. Então, esse contato com vocês aí que estão se inscrevendo no canal, participando, é muito importante. Já comenta aí, se inscreve. Quem não é inscrito, curte o vídeo, compartilha. E é isso, rapaziada. Espero que tenha ajudado vocês. Essa estratégia faz eu economizar muita grana e conseguir multiplicar de saldo mais rápido. Então é isso. Valeu aí, até o próximo vídeo.